Queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas, uma alegria mais uma vez, podermos partilhar da porção da palavra de Deus com você, com a sua família, com os seus amigos. Gostaria de pedir a você que compartilhasse o link desse culto para o maior número de pessoas possível, para que elas sejam alcançadas também com a palavra de Deus. E eu quero continuar falando um pouquinho sobre a Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, tempo de lutas, de pesares, tempos de adversidade, tempo onde muitas pessoas estão chorando, não só pela enfermidade, mas o que isso tem acarretado na própria vida. E nada como um tempo como esse, para que nós possamos mergulhar nas Escrituras e buscar em Deus a solução para a nossa vida. Quero ler com você Romanos capítulo 15, verso de número 4, que diz assim: Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha que coisa preciosa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está falando que Cristo é o exemplo de abnegação, que o sofrimento que Cristo enfrentou, a forma que ele agradou a Deus, a forma que ele foi insultado, tudo tem um propósito, e esse propósito de Deus está revelado na palavra de Deus, que é a nossa esperança. E pensar um pouquinho sobre as Escrituras, sobre a importância delas, nos faz entender, não é? Essa questão iminente desse conflito entre crise, entre verdade e erro, nesse tempo onde cada um de nós precisa ininterruptamente ter intimidade com a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para que venhamos continuar caminhando com esperança. Se você conhece a Bíblia, você sabe que o nome Bíblia vem de biblos, que significa livros. E a Bíblia é um ajuntamento desses livros pequenos que compõem o cânon bíblico e que nós temos como palavra de Deus revelada. Esse nome ele foi dado à Bíblia pela primeira vez no século IV, pelo pai da igreja chamado João Crisóstomo. Ele foi o primeiro a fazer menção à palavra de Deus assim. A Bíblia ela é farol na escuridão da própria história. A Bíblia é o coração de Deus aberto, revelando a sua vontade. Alguém já disse que nós podemos ler muitos livros, podemos ler muitos comentários sobre a palavra de Deus, quantos pudermos encontrar. Mas nós precisamos ser como um pescador que pesca com rede, buscando ajuda de onde puder encontrar. Mas, contudo, nós devemos tomar cuidado para não permitirmos que os comentários de outros tomem lugar da Bíblia no nosso coração, porque nada substitui a Bíblia. Charles Spurgeon dizia o seguinte, que ao sustentar que a Escritura é de Deus, estamos longe de pensar que o homem não é nada. Nas Escrituras, todas as palavras são do homem, como lá também todas as palavras são de Deus. Em certo sentido, a Epístola aos Romanos é ao todo uma carta de Paulo, e em um sentido ainda maior, a Epístola aos Romanos é totalmente uma carta de Deus. Olha que coisa linda. Billy Graham também falou sobre isso. Ele diz o seguinte, que ele decidiu aceitar a Bíblia pela fé e que isso não deveria ser difícil para as pessoas que creem nas questões nucleares e na própria televisão. Olha como ele vai aplicar a nossa vida, porque às vezes nós achamos difícil demais acreditar em Deus pela fé, mas acreditamos em coisas que também não vemos. E o salmista, no Salmo 19, verso 1, ele vai dizer que
Deus ele se revela através da criação. A criação proclama a glória de Deus. João capítulo 1, verso 1 vai dizer que Deus também se revela através de Jesus Cristo, o seu Filho. Romanos 15, o texto que nós lemos, vai dizer que Deus se revela por meio da sua palavra. E João capítulo 5, verso 39, Jesus vai dizer que nós devemos examinar as Escrituras, porque julgamos ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha que coisa interessante. Jesus ele disse que quando nós pensássemos em conhecê-lo, nós deveríamos ler a Bíblia. Ele disse que quando nós pensássemos em saber a vontade de Deus, deveríamos buscar na Bíblia. A Bíblia é importante para a nossa vida, a vontade de Deus revelada, palavra de Deus ao nosso coração. Eu gostaria de convidar você a, durante esses dias, pensarmos um pouquinho sobre essa importância da palavra de Deus na nossa vida. Se a palavra de Deus é importante para você, escreva aqui embaixo o que a Bíblia significa para a sua vida. Se você tem buscado a vontade de Deus, se você tem buscado conhecer a vontade de Deus, se você é um leitor da palavra de Deus, escreva aqui o que a Bíblia representa para você. E amanhã nós vamos continuar pensando sobre a importância da palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero, no nome de Jesus, agradecer pela Tua palavra inerrante, poderosa, agradecer porque, ó Deus, o Senhor permitiu que tivéssemos acesso à Tua palavra. O Senhor usou homens, inspirou, para que o Teu coração fosse revelado nas Escrituras e a Tua vontade revelada aos homens. Eu te peço, ó Deus, desperta o povo à leitura da Bíblia. Desperta-nos, ó Deus, para nos deleitarmos nas palavras contidas nesse livro. Ó Deus, com fé de que a vontade de Deus revelada ao nosso coração é o que vai nos fazer enfrentar esse mundo mau. Ó Deus, caminhando, sabedores de que estamos fazendo a Tua vontade. Abençoa-nos, portanto. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido.